Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 30 de março. E eu sou Ednei Paine e falo para vocês diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Pessoal, por aqui começa o Jornal Últimas Notícias. E hoje começamos o bloco Entendendo a Política falando da importância do voto. A importância do seu voto. Sempre mencionamos aqui no jornal sobre a influência que ele tem em toda a nossa vida. Vejo que vocês falam muito disso nas redes sociais e a gente vai sempre entender aqui, vai sempre enfatizar isso. Bom, nosso primeiro assunto, vamos começar falando das redes sociais, depois você vai entender o que eu tô falando. As pessoas estão comentando sobre aquele adolescente que matou a professora com facadas lá na escola. Você ficou a par disso, né? Eu esperei todos falar, todos darem a sua opinião e agora sim, agora vamos analisar. Mas vamos analisar de um lado diferente. Eu sei que você tem a sua opinião. Mas perceba no que eu vou falar agora. Vamos falar do lado político. É claro que isso tem um lado político. Lembra que ontem nós falamos sobre a aprovação de leis, que o presidente do Senado está fazendo birra com o presidente do Congresso? Então eu vou falar assim, ó. Existe uma tramitação de uma lei. Não é uma emenda provisória que tem tempo. É uma lei. Ela tramita lá no Congresso faz muito tempo e ainda não foi votada, que altera a idade penal. Opa, agora chamei a atenção de você? Talvez alguns sejam a favor de baixar a idade penal, na realidade, e outros sejam contra. Vamos olhar por dois lados diferentes. A família do adolescente que esfaqueou brutalmente a professora pode se posicionar aí contra essa lei de baixar a idade penal, né? Mas, por outro lado, os familiares da professora que foi esfaqueada, que foi morta pelo aluno, acho que eles são a favor, sim, de reduzir a idade penal. Entendeu esses pontos de vista diferentes? Essa nova lei aí foi lançada inicialmente em 1993. Olha ali, ó, 30 anos. É claro que com o passar dos anos ela vem sofrendo algumas alterações. Mas nem foi por isso que a notícia entrou em pauta. É só para você entender o peso que o seu voto tem. Pois se você vota em pessoas que tenham índole, eles vão votar nesse projeto, né? Pois no referido instante que um adolescente infracionário adota essas práticas, ele nem vai para a cadeia hoje em dia, sabia? Alguns desses atos nem é acrescentado à sua ficha criminal quando ele chegar na maioridade. Lembrando que esse mesmo adolescente, ele já pode fumar, já pode beber, fazer sexo, votar, mas não pode ser preso. Em alguns casos, nem trabalhar ele pode. No meu tempo, com 14 anos, eu estava entregando o jornal. Com 15, eu trabalhava em uma metalúrgica, no chão de fábrica. Um serviço pesadíssimo. E nem por isso eu me tornei um mau elemento. Nem por isso eu perdi a minha juventude. Aprendi, sim, a dar valores a coisas que antes eu não dava importância. É claro que eu errei bastante, mas aprendi com meus erros. Bom, entendeu? Bom, falando em erros, olha com quem nós vamos falar agora. Juscelino Filho. Sim, aquele que nós estamos sempre falando aqui no jornal. Aquele ministro que mandou asfaltar as ruas só até sua fazenda. Depois não precisava mais pra frente, né?
Mandou lá no Maranhão. Ele é lá do Maranhão. Fez toda aquela lambança com o avião da Força Aérea, né? Para ir a um leilão de cavalos e outras cocitas, mas que o presidente Lula somente passou a mão na sua cabeça e não o exonerou. O presidente deveria ter o exonerado, pois o presidente pensou numa outra coisa, que ele precisava do apoio dele. Aliás, do partido dele. E agora ele está envolvido em mais uma polêmica. Será que esse pessoal não para de fazer falcatruas? Bom, dessa vez o jornal Estadão publicou mais algumas peripécias dele, né? O piloto de seu avião, sim, ele tem um avião. Nem precisava usar o avião da Força Aérea, né? Nós pagando esse deslocamento para ele ir a leilões, né? Ou inaugurar praças com o nome de cavalos. Nem vou falar o restante. Bom, voltando ao nosso raciocínio, o piloto de seu avião e o gerente do seu Aras, lá no Maranhão, são funcionários da Câmara. São seus assessores emprestados. Os dois juntos ganham uma bagatela de quase 20 mil reais. Olha a situação, sabendo que ele foi eleito como deputado federal, né? E depois ele foi puxado pela máquina pública como ministro e deixado aí o cargo para seu sucessor. De deputado para o seu sucessor. O que teve um pouquinho menos de votos do que ele. Ele deveria ter mais coerência com seus eleitores. Se os eleitores votaram nele para ser deputado, deveria ser deputado, né? Entendeu a falcatrua? Mas essa não é uma prática usada só lá. É usada em todas as esferas políticas, seja ela nacional, como lá, estadual, no governo estadual e também no governo municipal. Veja bem, aqui em Bento Gonçalves, alguns vereadores eleitos pelo povo, aliados do prefeito, é claro, deixam seus cargos e vão atuar em uma secretaria. E no lugar deles, entram os vereadores suplentes, né? O vereador do mesmo partido dele que teve um pouquinho a menos de votos. E é por isso que essa situação sempre é maior na posição, né? Pois estou dizendo que o que é certo, mas é assim que a máquina pública funciona. Tá aí a importância do seu voto. Prestou atenção em tudo que nós falamos até agora, desde o começo desse bloco? Tudo tem a ver com o seu voto, tá? E a notícia de última hora que chegou agora para nós é que vai ser botado em votação pelo governo o novo plano chamado de arcabouço fiscal. Tá vendo que eles estão falando nisso nos jornais aí de todo o Brasil? É uma nova forma de gastar mais do que se arrecada. Você viu isso? Mas vamos estudar esse plano hoje e amanhã certamente nós apresentaremos o que é o arcabouço fiscal. Ele foi apresentado pelo ministro das Finanças ou da Economia, o Fernando Haddad. Não sei se é das Finanças, Economia acho que não é, né? Porque se é para gastar mais, não precisa aí de um ministro de Economia, né? Esse foi o bloco político, entendendo a política aqui do Jornal Últimas Notícias. Bom, pessoal, agora sim, agora vamos para o bloco esportivo. Bom, hoje vamos falar do Internacional, ou seja, da solução que a diretoria do Inter conseguiu em relação à chegada do Luizito Soares. Quando chegou o Luizito Soares no Grêmio, né, o Inter tinha que mostrar força, né? E daí fez um pré-contato com o Ener Valencia. O Grêmio contratou bem e o Inter contratou bem também. Só que vamos abordar os termos técnicos dessa contratação. Ener firmou compromisso perante ao Inter
sem uma cláusula de multa, ou seja, somente a multa padrão da FIFA, que entra em vigor com a assinatura aí do pré-contrato. E é válido até julho de 2023, quando o atleta assina definitivamente esse papel com o Internacional. Mas se ele não quiser vir para o Internacional, houve até rumores que ele não queria. Mas se ele não vier por qualquer motivo, ou seu time lá na Turquia fazer outra proposta, ou coisa parecida, a FIFA é que vai cobrar isso do jogador. São 20 milhões de euros de multa. E por isso, ao contrário do que os rumores estão apontando, eu acho que ele vem sim para o Internacional. Acho que ele não vai tirar 20 milhões do seu bolsinho para ficar jogando lá na Turquia. A não ser que o time de lá banque, né? Até a metade do ano, ele vem. Ele vai estrear no Internacional. Bom, será na terça que vem, lá em Medellín, na Colômbia. Sabemos aí que os reforços não farão parte desse elenco do Inter, né? Não tem o que botar de reforço, né? Mas vai ser lá na Colômbia, então, terça, essa primeira etapa da competição. Pois o Inter tem até sábado para enviar os 50 nomes de atletas que atuarão nessa competição, na Copa do Brasil, podendo até inscrever nomes que tenham um contrato ou pré-contrato em formas bem mais avançadas. E do lado gremista aí tem algumas dúvidas pairando no ar. Walter Kahneman não participou das atividades em campo. Ele fez um treinamento em separado. Pode ser mais um desfalque aí para esse primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que Fábio e PP também estão de molho. Também estão fora desse confronto. E por esse motivo, Bruno Vini e Bruno Alves, eles devem formar a zaga do Tricolor para o confronto lá em Caxias, né? Mas em compensação, aí Vila Sante voltou do seu compromisso aí com a seleção do Paraguai. Assim como Carabarro, então o meio-campo tá certo, mais ou menos certo. A zaga também acho que está resolvida para o Tricolor. É claro que em tese, isso é em tese, né? Pois saber o que o Renato Gaúcho está pensando não é fácil, não há cigana que decifre o que a criança está pensando. Às vezes ele faz algumas lambanças bem grandes mesmo. E em relação ao sorteio da Copa do Brasil, antes eu falei Copa do Brasil, na realidade é Libertadores, né? Libertadores, isso. A Copa do Brasil vou falar agora, né? Em relação à Copa do Brasil, saiu ontem, o Grêmio vai enfrentar o ABC lá no norte do país e o Internacional enfrenta o CSA de Alagoas. Entendeu? É isso aí. Amanhã voltamos com mais informações da dupla Grenal aqui no Jornal Últimas Notícias. Esse jornal aí tem o apoio, o patrocínio de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Muito fácil de achar a Natal Fitness, né? Bem ao ladinho do Shopping La América. As forças de segurança aqui da capital do vinho têm feito ações bem efetivas em relação à segurança pública. Nestes últimos tempos, somente em monitoramento digital, foram investidos quase R$200 mil em 30 câmeras. Se detém aí em 10 Speed Dome, que são equipamentos aí que pode ser captados uma imagem aí em alta definição aí com uma longa distância. Também nesse pacote veio 10 câmeras com leitor de placa, que detectará
automóveis com problema, com falta de pagamento de PVA, ou sejam clonados ou ainda furtados. E também foram incluídas aí nesse pacote aí 10 câmeras fixas. A cidade hoje conta com 65 equipamentos em funcionamento. Desde dezembro, as ruas de Bento Gonçalves estão com 26 novos guardas civis em operação. Ela se junta aí aos 16 que já integravam, né? Mais esses 26. Com isso, o município conta aí no total com 42 agentes da Guarda Civil Municipal, que no último ano realizou 2.255 abordagens, 396 averiguações e 2.055 ponto base. Bom, vamos aí a um pequeno comercial aí e nós voltamos em seguida com mais jornal para vocês. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Quando foi trocado a forma dos veículos transitarem no centro aqui da cidade de Bento Gonçalves, em 10 de outubro de 2021, o secretário da Mobilidade Urbana da época, era Marcos Barbosa, ele enfatizou que foram trocados os sentidos de algumas ruas para facilitar o trânsito nos horários de pico. Bem no centro da cidade, né? Tem que ser feito um estudo bem complicado, né? Ele falou que os estudos foram feitos minuciosamente por técnicos altamente qualificados da prefeitura e que tudo foi feito aí com o objetivo de melhorar o tráfego nas ruas centrais. Acho que esses técnicos aí foram mandados embora, hein? Pois agora o vice-prefeito Amarildo Locatelli falou que as ordens das ruas Dr. Montauri e Dr. Antunes, que tinham sido invertidas, voltarão a ser como eram antes. O novo secretário de Mobilidade Urbana, Henrique Núncio, já entrou em contato com os empresários locais e já os botaram a par dessa mudança que para eles foi bem-vinda. Para os empresários, né? As mudanças devem acontecer logo, mas ainda não tem uma data marcada. Mas, para você entender, vai voltar como era antes. A imagem que você está vendo aí no fundo, os ovinhos, se refere à Páscoa, né? Claro que você já sabe. Você já viu? E onde você vai comprar os chocolates de Páscoa? Os ovinhos estão cada vez mais caros. De acordo com a APAS, este ano os doces estão 14% mais caros em comparação ao ano passado. Os peixes para Sexta-feira Santa também aumentaram em média 7%. Também ficaram mais caros de acordo com os preços do ano passado. Ficaram mais caro a cerveja. Olha que notícia bem triste, né? A cerveja está mais cara, ela subiu 10,9%. O refrigerante 15,7%, a batata 11,7%, o arroz 14,7% e o bombom 11,15%, né? E o chocolate em si, só o chocolate 10,2%. O único produto da cesta que ficou mais barato na comparação do ano passado foi a corvina, que caiu 7%. Acho que ninguém gostou muito desse peixe, né? Ainda a entidade aposta em altas nas vendas e um crescimento de 5%. O negócio, pessoal, é pesquisar. E aqui no jornal, nós iremos mostrar alguns caminhos para que aconteça isso, né? Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, pessoal. Um grande abraço e voltamos com a edição amanhã, sexta-feira.